Eu não sei se eles brigaram, eu não sei se foi a crise do INSS, eu não sei se o Pix não caiu, eu só sei que o STF e o Moraes foram esculachados, detonados, humilhados, acabados em uma entrevista da Globo News. E para ficar ainda pior, eles cortaram trechos e tá viralizando, que é uma beleza nas redes sociais. Basicamente, os ex-ministros discordam de forma clara e direta do atual STF, colocando praticamente, assinando embaixo, um termo de ditadura. E é bizarro, ele simplesmente escancara, e são pessoas que não demonstraram até hoje um lado político claro, se tornaram militantes, e são pessoas bem mais velhas. E pessoas bem mais velhas, se vocês se lembram do Silvio Santos, até o próprio Lula também faz umas dessas, que fala qualquer coisa porque ligou aquele botão do for. Exatamente, esse botão, e o cara fala só a verdade. E essa entrevista foi um clássico momento desse, e eu separei os principais cortes dessa entrevista que você vai ficar realmente chocado. Em paralelo a isso, a fraude no INSS está acabando com o governo, principalmente na questão do vídeo do Nicolas. O vídeo do Nicolas ontem, quando eu gravei o primeiro vídeo, estava com 35 milhões de visualização. Agora está com 92 milhões de visualizações. Ou seja, simplesmente está alcançando o Brasil inteiro. E diferente das outras corrupções, que era simplesmente, roubei e desviei um dinheiro da Petrobras, que ninguém sente que é dele mesmo. Dessa vez você tem o extrato da corrupção. Você vai no banco e tem lá o comprovante que você pode moldurar, fui roubado. E sabe o que eles vão fazer com você? Nada, eles não vão te devolver o dinheiro, pelo menos até agora. E se forem devolver o dinheiro, vai pegar a vítima para pagar as próprias vítimas. É isso que vai acontecer. Ou seja, uma vergonha generalizada, e o governo está desesperado. Eu vou mostrar um vídeo para vocês também, bem resumido, para vocês conseguirem entender o que está acontecendo. Dito isso, se você quer ajudar em 2026 ao Lula e o PT perderem as eleições, se inscreva nesse canal, ative o sininho e curta o vídeo. Por quê? Eles vão entender a relevância dessa notícia, eles vão entender a relevância desse vídeo e vai distribuir para mais brasileiros. Mais brasileiros informados, menos voto para o Lula, menos voto para o PT. Então faça a sua parte que eu vou fazer a minha parte aqui informando. Mas vamos começar de vez por todas com esse vídeo aqui, que é até da minha própria autoria, mas eu acho que vai resumir muito bem e de forma muito mais rápida do que se eu fosse falar aqui pra vocês. Presta atenção. No governo Lula, presta atenção nesse vídeo. Esse vídeo acendeu um alerta no Palácio do Planalto. Conversei com integrantes do governo e também com integrantes da bancada do governo no Congresso. Eles estão preparando, está aqui no meu blog, uma reação, estão orientando aliados a preparar um material, um roteiro ali para ver como respondem a esse vídeo que já tinha, até hoje mais cedo, 70 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Por que tudo isso é muito importante? Porque eles têm um trauma do vídeo do Pix no comecinho do ano. Muito impressionante como o Palácio do Planalto, aliados do presidente Lula, reconhecem o poder de alcance do Nicolas, estão discutindo uma reação, mas ninguém me crava qual vai ser essa reação. Porque não sabem exatamente se vai funcionar. Eu vou ajudar o governo, só tem um jeito disso dar certo. Presta atenção que eu não vou falar duas vezes. Primeiro, você quebra o vídeo do Nicolas mostrando que o PT e todo o governo Lula está apoiando a CPI, quer que investigue e pegue os culpados. Depois disso, você mostra o vínculo que o governo Bolsonaro e a direita têm com os sindicatos. Que quem se beneficiava do ativismo político dos sindicatos era a direita, o Bolsonaro. E a cereja do bolo, para você fazer todos os brasileiros odiar os Bolsonaro. Você conta o caso extraconjugal que o pai do Bolsonaro teve há 82 anos atrás e originou o Frei Chico, que na real não é irmão do Lula e sim do Bolsonaro. Agora, escuta de novo, executa certinho que em 2026 com certeza você se reelege. Um abraço. Ou seja, eles não têm como responder. Eles não têm como responder porque eles não querem, mas é porque não tem como. Olha isso aqui, ó. Isso aqui são todos os partidos, qual o percentual dos apoiadores para a CPI do INSS. 100% novo, 88% PL. Galera, quem não votou nisso aqui, esses 12% fora, não votem mais neles. PRDB, 60% abaixo. Minha humilde concepção, a maior parte deve estar envolvida. Quem não votou a favor deve estar envolvido. Por que você não vota para investigar um negócio que vai ver quem pegou dinheiro de velho e deficiente? Se você não vota nisso, você tem algum problema.
Ou vocês concordam comigo? Comenta aí, vocês concordam comigo que tem algum problema? Se você não vota a favor disso, existe algum problema? Deve existir algum problema, porque não tem uma narrativa. E tinha um deputado do PT sugerindo para não denunciar no banco os descontos ilegais que você teve na tua conta. Pelo amor de Deus, é uma vergonha, é uma vergonha. Tinha que pegar a galera que votou contra isso e já começar a investigar um por um. Começar a ver se não ganharam um Pix do INSS. Pô, uma vergonha. Ou seja, eles não conseguem responder, porque é impossível você explicar por que eles não querem que investigue. Qual que é a única conclusão possível, racional para isso? Comenta aí, qual que é a conclusão, na minha opinião? E aí, obviamente, que a Glaze veio responder o Nicolas, porque ela é braba. INSS, em resposta ao Nicolas, Glaze diz: maior parte das entidades investigadas começou a atuar no governo Lula, no governo Bolsonaro, quer dizer. Legal. Mas essas entidades eram vinculadas a qual espectro político? À esquerda. O irmão é de quem? Ah, é do Lula. Entendi. O dinheiro foi desviado para quem? Ah, para... Entendi. Então, beleza. Ou seja, o máximo de argumento é esse aqui. Eles não podem fazer a maior parte do roubo foi feito no Bolsonaro. Por que não foi 4 bilhões? Mais de 60% foi feito no governo Lula. Ou seja, não tem resposta e o desespero bateu. Mas dito isso, vamos começar logo com a parte que interessa, que são as respostas incríveis dos ex-STF. Esses caras são ex-ministros do STF. Eu coloquei os cortes em uma ordem lógica, então presta bastante atenção que é sensacional. Pega a pipoca que vale a pena assistir. Vamos lá, presta atenção. Críticos do STF dizem que o Supremo pratica o chamado ativismo judicial, que avança para além das competências do Supremo, pegando ali as competências que seriam do Executivo, do Legislativo. E aí citam, por exemplo, a DPF das favelas, a discussão sobre o porte de drogas, também a regulamentação das emendas. Na avaliação do senhor, o STF extrapola os poderes que lhe foram conferidos pela Constituição? Olha que resposta, amigos, olha que resposta. A atuação do juiz é uma atuação vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. E o Supremo é o guarda-maior da Carta da República, a Carta Cidadã, segundo Ulisses Guimarães, e deve torná-la efetiva. Esse é o papel fundamental do Supremo. Aquele sabonetou, não respondeu, mas é aqui que eu acho que o Pix não caiu, porque a mulher chuta de novo a gol. Mas ao manter esse papel, ele está indo de acordo com o que a Constituição prevê ou os críticos têm alguma razão nessa posição, nesse posicionamento de que há ativismo judicial? Se lá estivesse na bancada, eu divergiria quanto à competência. A competência do Supremo é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal e nada mais. O Supremo não é competente para julgar em tacada única, em martelada única, cidadãos comuns. O devido processo legal fica prejudicado, porque depois que o Supremo decide, não se tem um órgão acima dele a quem recorrer. A meu ver, peca a atuação atual pela problemática da competência. Deu aula e os próximos são os melhores. Presta atenção nesse aqui agora. Se prepara, pega a pipoca porque realmente vale a pena, caros amigos. Realmente vale a pena. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é boa, vou soltar. Outro ponto que tem levantado o questionamento é o fato do ministro Alexandre de Moraes não ter sido declarado impedido pelo STF para julgar essas ações. Ele é apontado como vítima também, ele aparece inclusive naquele plano do punhal verde e amarelo, um plano... Ele ficou até com vontade de rir, tu percebeu que ele ficou com vontade de rir? Que foi encontrado com os golpistas para matar o presidente Lula e para matar o próprio Alexandre de Moraes. Qual a opinião do senhor sobre isso? Ele deveria ser declarado impedido? Olha, eu aprendi na Nacional Direito desde cedo que a vítima não pode ser a um só tempo julgadora de si mesma. E aí... Bota esses velhos de volta desse STF, pelo amor de Deus! Meu ver, está escancarada a impossibilidade de atuação. Mas ele não se deu por impedido e o colegiado também não se pronunciou nesse sentido. Paciência. A última palavra cabe realmente ao Supremo. E a Justiça, vamos repetir o que disse um velho juiz do Rio de Janeiro, a Justiça é obra do homem, é passível de falha. Nós estamos aqui trocando ideias e temos pensamentos diversos sobre a competência que aponta a largada em demasia do Supremo Tribunal Federal
se ferindo de morte o devido processo, já que aqueles julgados pelo Supremo não terão recurso em si. Uma boa questão que ele coloca, aproveito para ouvir o senhor sobre essa questão do impedimento. Eu, em princípio, concordo com o ministro Marco Aurélio. Agora, impedimento, quer dizer... Desculpe, ministro, o senhor concorda que o ministro deveria ser Em impedido? princípio, sim, mas é uma questão de foro íntimo. O ministro é que se julga prejudicado ou não na sua isenção, na sua imparcialidade. E submete o tema ao colegiado. O colegiado parece que até agora não chancelou nenhuma decisão, não proferiu nenhuma decisão dando pelo impedimento. Ao contrário, Ao contrário. o plenário, a discussão foi levada a plenário, o plenário chancelou. Tem razão. Uma ficou vencido, o ministro André Mendonça foi o único voto voto contrário. vencido, garantou a impossibilidade de participação dele. Prevalece a decisão majoritária do colegiado. Mas o senhor enxerga o ministro Alexandre nesses casos como vítima também, então? Olha, difícil dizer se ele foi vítima, porque ele não se considera impedido, não se considera prejudicado na sua neutralidade, na sua imparcialidade. E a corte, embora majoritariamente e não unanimemente, chancelou o entendimento dele. Olha, o Supremo decidiu, está decidido. Porque o Supremo, o nome já está dizendo, ele está acima de qualquer outro, até mesmo dos tribunais superiores. Ministro, outro ponto. Eles aí, basicamente, eles falaram que para a consideração deles, se eles estivessem lá, eles colocariam, eles pontuariam no sentido de tirar o Moraes. Mas, obviamente, que eles não foram completamente contra o Supremo, porque eles também não querem ser perseguidos. Ah, não, a decisão do Supremo é a decisão do Supremo. Mas, claramente, do ponto técnico, segundo eles mesmos, parece que eles não teriam tomado essas decisões. E tem cortes melhores ainda. Continua agora, presta atenção. Coloco mais um ingrediente aqui na nossa discussão, que são as decisões monocráticas. A gente estava falando do julgamento do 8/1, houve uma série de decisões monocráticas também, depois levadas a plenário, chanceladas, como eu dizia, na sua maioria. Mas olha só o número. Neste ano, ministros, 37.470 decisões foram tomadas pelo Supremo, 30.070 monocráticas. Vocês dois destacaram a importância de ser um órgão colegiado. Não há um exagero nessas decisões monocráticas? As decisões monocráticas decorrem da sobrecarga de processos. Nós precisamos pensar não no elastecimento da competência do Supremo, mas no enxugamento dessa mesma competência. Claro que uma decisão no colegiado tem um peso maior do que a decisão individual. Disse bem, cabe contra a decisão individual agravo, mas o agravo é um julgamento muito célere, às vezes feito até em lista. Ouvem o relator e a tendência é acompanhar o relator é ruim. Isso não é bom em termos supremos. As decisões monocráticas são solitárias. As decisões colegiadas são discutidas, são maturadas. Aí ele falou óbvio. São objeto da experiência de cada ministro, da Estou meio cansado também, né, galera? Os caras estão mais velhos, né? contribuição de cada um deles. E eu sou... Agora, o ministro Marco Aurélio ainda uma vez tem razão. São tomadas as decisões monocráticas em face do assoberbamento do Supremo. Eu me lembro que uma vez, não 35 mil ou 30 mil, mas o Supremo, no ano de 2007, 2008, julgava a presidência do ministro Nelson Jobim, estava julgando 120 mil ações. Ele disse: senhores ministros, comunico à corte, lamentavelmente, que tramitam por aqui 120 mil ações. E não há tribunal no mundo que consiga, em tempo hábil, sem conciliar presteza jurisdicional e segurança jurídica. Por que no Brasil tem tanto processo? Porque as leis são muito mal escritas e você cria muita exceção dentro das leis para amigos do rei e para grandes lobistas com forças ocultas. Ou seja, qual que seria o formato para você tirar esse passivo e dar segurança jurídica? Tornar as leis mais claras e retirar as exceções das leis, ou seja, ser algo realmente aplicável para todos. Dessa forma você reduziria também. E também considerar a realidade do país na sua entranha e colocar
colocar os custos mais claros. Porque, por exemplo, processo trabalhista. O Brasil é o país do mundo com mais processo trabalhista. Ou seja, porque você tem leis flexíveis. Isso torna o custo para você empregar no Brasil muito alto, o dinheiro que chega no bolso do funcionário é muito pouco e o custo do funcionário para o patrão é muito grande. Porque as leis foram mal feitas e mal estruturadas, porque todo presidente queria dar benefício para o trabalhador e acabava colocando mais direito, só que todo direito é dever de alguém. E como o salário do trabalhador vem do esforço dele, acaba ele mesmo pagando a conta, só que cheio de tabela, batendo em várias pessoas, e cada pessoa tira a sua parte, logo sobra muito pouco para o trabalhador. Mas ele conclui aqui de uma forma bem diferente, bem surpreendente, presta atenção. Com um acervo com um número tão avultado de ações. Eu me lembro que eu pedi a palavra e disse: ministro, diante dessa notícia de Vossa Excelência, dando conta de que tramitam por aqui 120 mil ações, eu sempre peço todas as noites por nós, ministro do Supremo. E minha reza tem um conteúdo invariável. Aí o ministro Robin disse: qual é o conteúdo da reza de Vossa Excelência? Senhor, não nos deixeis cair em tanta ação. Todo mundo ele estava pensando que ele ia lançar, não, a gente tem que corrigir tal lei, melhorar tal coisa, que a gente vai gerar mais segurança para ele. O cara solta uma piada. A galera, depois que passa de uma certa idade, quer saber de nada, pô. Mas vamos continuar que os cortes melhoram ainda mais. Presta atenção. O ex-presidente Bolsonaro vai ser julgado pela primeira turma, 5 ministros. Há avaliações de juristas e também de ministros do STF de que o julgamento deveria ser no plenário com 11 ministros. A Constituição diz que presidentes são julgados pelo plenário, não fala necessariamente em ex-presidente. Qual a opinião do senhor sobre o julgamento na turma? No plenário? No plenário. Nem pensou. No plenário são 11 vocações jurídicas, 11 experiências, 11 notáveis, 11 notáveis, né? Notável é mais do que famoso, é mais do que afamado, é mais do que conhecido, é excelente. Está no plano da excelência. E 11 experiências, 11 debates, 11 discussões, 11 considerações. E se tratando de julgamento em matéria penal de ex-presidente da República... Essa parte eu discordo. Ali foi tudo indicado político, não tem notável, não tem nada, só tem conchavo, mas continua. A competência, para mim, concordo com o ministro Marco Aurélio, deveria ser deferida normalmente ao plenário do Supremo e não à turma. Ministro Marco Aurélio? Vernacularmente, Supremo é órgão único. Nós já temos ele dividido em turmas. E mesmo assim ainda se cogita, passada a pandemia, do julgamento virtual. Eu só acredito no julgamento presencial, olho no olho, na troca de ideias entre os integrantes do colegiado. E, a meu ver, não podemos abrir o leque a ponto de ultrapassar as balizas que definem a competência do Supremo, que estão na Constituição Federal. Em direito, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio. Se eu tenho como, numa interpretação da ordem jurídica, como chegar a um resultado, eu chego, conciliando sempre o trinômio lei, direito e justiça e potencializando, acima de tudo, a busca da almejada justiça. O ex-presidente Bolsonaro... Ou seja, mais uma vez eles discordam do atual STF tomando esse tipo de decisão. Para eles, seria o caminho de fazer no plenário. E agora, na minha humilde opinião, tem o melhor corte de todos, a melhor resposta de todas. Presta atenção no que ele fala aqui, que eu achei sensacional. Essa é a maior alfinetada ao atual STF de uma forma muito elegante e fina. Presta atenção. Satisfação muito grande, tanto o Carlos quanto eu. Nós jamais perdemos a cidadania. Nós nunca fomos hostilizados perante a sociedade em si, pelos cidadãos em geral. Alguma coisa está errada. Perfeito. Uma satisfação muito... E o que está errado? Por que o cidadão brasileiro está hostilizando os juízes do STF? E por que esses senhores não foram hostilizados? Essa que fica a questão. Eu gostaria muito que você expressasse a sua opinião aqui nos comentários. Por que você acha que existe essa diferença de tratamento da população com os atuais juízes do STF? Será que a população ficou mais ignorante, ficou mais rústica? O que aconteceu na sua humilde opinião? Comenta aqui, por favor. E se você quer ajudar 2026 a gente erradicar o PT do país,
se inscreve no canal, curte o vídeo e também ativa o sininho. E dessa forma, você ajuda 2026 a gente vencer essa guerra e ir pro caminho da liberdade e não ditadura. Um abraço, até o próximo vídeo.